Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem. Para quem não me conhece, me chamo Will, meu nome está aqui embaixo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Amigos, eu peço por gentileza que tu verifique a tua inscrição. Assim, ó, eu perdi, isso não é mentira, se tu observar um pouquinho, tu vai ver que há poucos dias eu tinha 148 mil seguidores. E agora baixou de novo para 147. Eu cheguei a 148.500, certo? E aí, simplesmente, eu venho só perdendo nos últimos dias. Aí eu me pergunto, por acaso as pessoas não querem mais que eu apoie o presidente Bolsonaro e por isso estão se desinscrevendo do canal? Ou está acontecendo alguma coisa que, por exemplo, a plataforma está removendo as inscrições, certo? Eu realmente não sei o que está acontecendo. O canal já teve algumas fases desse jeito, certo? Então peço que tu verifique a tua inscrição, verifique o sino das notificações, tá bom? É muito importante isso daí. Vê se tu tá inscrito aqui no canal. Muitas vezes a gente recebe a notificação, alguma coisa, assiste um vídeo sem ser inscrito. De repente a plataforma removeu a tua inscrição. E aí eu tô perdendo seguidores aqui, né? O que tá muito estranho. Eu cheguei a 148 e não passa disso. O recorde foi há um mês atrás que chegou a 148.500 e alguma coisa e desde então só vem caindo. Agora, para te ser bem exato, tá com 147 mil, para aqui, né? 971, né? De hoje de manhã até agora já foram 9 inscritos a menos. Eu não sei e não faço ideia o porquê que está acontecendo isso, meu amigo. Então você pode me dar uma força aí, tá? Acho que o canal está tirando gente do canal. Pois é, disse a Regiane. Exatamente, é o que eu acho que está acontecendo. Que não é possível, gente. Eu só consigo vislumbrar duas coisas, duas possibilidades aqui. A primeira é a plataforma, né? O próprio YouTube, né? A plataforma removendo as pessoas. E a segunda coisa são as pessoas que estão deixando de apoiar o presidente Bolsonaro, o que eu não acredito que seja, certo? Eu nunca disse uma palavra aqui contra o presidente, muito pelo contrário, tô aqui há vários anos falando sempre a mesma coisa em defesa do presidente. Então eu só posso crer numa coisa, que é o próprio YouTube está removendo inscritos, tá? Certo? Então peço a sua ajuda nisso daí. Dizer, uai, o que aconteceu aqui que não abriu o navegador? Meus queridos, no final do mês que vem, né, daqui a um pouco mais de 30 dias, vai ter um congresso sobre conservadorismo aqui em Lisboa. Então peço que você, se puder vir, né, ou se você mora aqui na região, ou conhece alguém que mora aqui, informe o disso. Vem aí o congresso da revista Direita BR Europa. Estamos aqui de Lisboa e a gente vai fazer um congresso conservador. Eu sou coordenador da revista Direita BR Europa e esse congresso vai trazer os valores conservadores e a verdade, diferentemente da grande mídia. Presenças confirmadas: Gustavo Gayer, Fernando Lisboa, Ed Raposo, Ronei César, Fagundes da TVS Brasil e outros. Os outros eu ainda não sei quem são, né? Tem eu. Então vamos lá, meus amigos, vamos lá. Olha só. Olha que interessante, este print aqui que eu consegui aqui, tá? Alguém publicou um print. Olha aqui, que interessante isso aqui, certo? Yang Wanming retweetou. Ó, quem é o Yang Wanming? Quem é esse chinês aí? Né? Ele é o chanceler chinês que tá no Brasil, certo? Ok? Ó, a democracia popular, Diário do Povo, certo? A democracia popular em todo o processo na China tem práticas concretas e pragmáticas e foi totalmente testada por ampla participação, aponta um livro branco divulgado neste sábado pelo Departamento de Comunicação do Conselho de Estado. Pra tu que ouviu isso, tá perguntando, tá pensando assim, ô Will, parei, deixa eu ver se eu tô entendendo. O governo chinês lançou um livro, ok? O governo chinês lançou um livro chamado de Livro Branco, falando sobre a democracia. A ditadura chinesa está dizendo, ó, vejam, nós somos uma democracia. Exatamente isso que está acontecendo. Onde é que está aqui? China.
A democracia que funciona, é o nome do livro. Meu amigo, por que isso daí? É aquele lance que eu já expliquei uma porrada de vezes aqui no canal, em outros lugares e tal. É o lance do duplipensar. O que que acontece? Eles vão colocando isso na cabeça das pessoas ao longo do tempo. Vão dizendo, ó, nós somos uma democracia, nós não somos ditadura, nós somos democracia, valor democrático, tal, papo, né? Ok? Entendido isso? Beleza. Amanhã depois, tu aí que vem acompanhando as coisas há um bom tempo, tu tá com 30, 40 anos, tu vai chegar lá nos teus 60, 70, se Deus quiser. E aí tu vai estar conversando com aquele teu filho, teu sobrinho, teu neto, ok? Sobre isso. E aí, este jovem vai falar pra ti que a China é uma democracia. E tu vai dizer, não, não é, por causa disso, por causa daquilo, por causa de não sei o quê. Aí ele pega esse tipo de matéria aqui, matéria paga, esse Diário do Povo, eu acho que inclusive é um jornal chinês, né? Mas enfim, vai pegar esse tipo de coisa e vai te mostrar, ah, olha aqui, ó, veja como eles são uma democracia, até lançaram um livro, por que que eles não se dizem que são uma ditadura? Por que que eles não se dizem uma ditadura, né, meus amigos? Porque ninguém é pai de filho feio, né? É sempre assim que funciona. Aí, olha só, olha este artigo aqui na Globo, certo? Olha este artigo aqui, não vou ler, só vou te mostrar. Por quem que foi inscrito? Pelo mesmo cara aí, o Yang Wanming, ok? Ó, Yang Wanming é embaixador da China no Brasil, na verdade é de praticamente toda a América Latina. A China não é uma democracia, é um regime que jamais pretendeu... Perdão, vou ler de novo. A China não é uma democracia e o regime jamais pretendeu ser uma democracia. Por mais de 3 décadas ludibriou o mundo que acreditou em uma abertura, democratização e liberdade. A China esperou condições ideais para dizer ao mundo que mude, para que o mundo deixe de ser uma democracia, né? Para isso quer destruir o que os incomoda. E o que os incomoda? Os valores democráticos. E para não me alongar muito, a Inglaterra se juntou aos States e à Austrália e vão boicotar os jogos. Não vão impedir os atletas de participarem dos jogos de inverno que vai ter em fevereiro. Mas sim, não vão mandar representantes dos governos, ok? Vamos adiante aqui. Desde quando a China é uma democracia? Pois é, minha querida Soraya, exatamente. Desde quando? Desde nunca, né? Ou talvez até fosse antes do Mao Tse Tung aí, dos amigos dele. Certo? Então, vamos lá. Ó que interessante. Olha, tem muita coisa que eu vejo na internet. Eu vejo, assim, algumas discussões, uma pessoa brigando com outra e tal, né? E aí, tem muita treta que eu fico sabendo e eu não digo nada. Eu fico sabendo da coisa acontecendo e eu fico quieto. É porque eu gosto de estar no meu canto, tá bom? Então, até faz uns 2 anos aí, daqui a pouco tá fazendo aniversário aí de 2 anos que eu não faço treta, mas beleza. E aí, das várias coisas que eu vejo, sempre tem um idiota ou outro falando assim. O lugar composto dessas 3 letrinhas aqui na tela, as 3 letrinhas aqui, certo? Tem a letra S, né? Tal. E o lugar aqui, ó, vocês estão vendo aqui na tela aqui, as 3 letrinhas, corte, ok? Corte superior. Tem pessoas que dizem que este lugar, que tem essas letrinhas aqui, não é o principal problema do Brasil. Tem gente que diz assim, não é, o principal problema do Brasil não é tal coisa. E diz que não é isso aqui. E aí eu fico pensando, bom, qual que é o principal problema do país então, né? Se não é isso aqui, o que que é? Qual que é o principal problema? E, obviamente, a pessoa não diz, certo? Olha só que interessante esta matéria aqui. Olha que coisa interessante. Detalhe, Folha de São Paulo, viu? E fiz questão de pegar essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Supremo anula condenação de Sérgio Cabral e abre brecha para derrubar outros processos.
Segunda turma entendeu que o juiz Marcelo Bretas não tinha atribuição para julgar desvios na saúde. Meu amigo, tudo começou em 2019, quando fizeram aquele julgamento envolvendo a questão da prisão em segunda instância. Tudo começou lá, certo? Essas anulações e coisa. E aí outros processos foram iniciados em decorrência disso, vários outros. Alguns a gente não ficou nem sabendo, esse aqui é um, inclusive, que chegou lá no Supremo. E aí, por razões jurídicas, o juiz natural da causa, o juiz da operação, o cara que julgou outros 30 processos do mesmo cara aqui, do Sérgio Cabral, que condenou o Sérgio Cabral em outros 30 processos. O Cabral tá com quase 400 anos de pena, só para que vocês tenham uma ideia. Esse cara aí foi considerado incompetente, é o termo jurídico correto, né? Ele não tem a atribuição necessária para julgar. E aí, quando alguém fala alguma coisa a respeito deste lugar aqui, essa pessoa costuma ir presa. Difícil, né, meu amigo? Difícil, né? O Brasil, meu amigo, é um lugar onde a gente, infelizmente, tem falsa esperança de uma série de coisas. Por exemplo, a questão da Lava Jato. Prendeu lá um bando de gente e tal, né? Ok, começou muito legal. Pô, que legal, pô, a Lava Jato e tal. Pô, tem um cara lá, o tal do Deltan Dallagnol, aquele cara lá, pô, o cara é do bem. Tem o tal de Sérgio Moro, pô, o cara é do bem. E aí, passa o tempo, a gente descobre que esses dois aí, eles não tinham nada de do bem. Eles estavam fazendo a coisa por puro interesse próprio. Interesse pessoal, né? Projeto de poder. E aí o resultado qual foi? Foi a liberação desse cara aqui, né? Por uma questão de manobra jurídica e tal, por uma questão de excesso de protagonismo desse tal de Sérgio Moro, por uma questão de excesso de loucura por causa do tal do Deltan Dallagnol. Ou seja, só foi uma cortina de fumaça, uma falsa esperança para nós. A coisa é tão feia, meu amigo, a coisa é tão feia. É só para ilustrar, até pra gente rir um pouquinho. Vamos rir um pouquinho? Ó, não vem dizer pra mim... Olha isso aqui, vamos ouvir. Depois da gente criou um time chamado Náutico. Náutico é um time de Pernambuco. Foi meu irmão que falou, vamos criar um time de Pernambuco. Aí ele criou um time, camisa verde. O cara disse que criou um time com 120 anos de idade. E o cara não fica nada, o cara fica sereno. Ele mesmo já disse que mente. Ele falou há 20 anos atrás que ele ia na França, que mentia, falava que temos 25 milhões de crianças de rua. Que daí chegou o próprio aliado dele e falou, ô fulano, ô cachaceiro, tu pega mais leve aí no meio aí, porque né, se tivesse tudo isso de criança na rua aí, a gente tava tropeçando em criança no meio da rua. Isso é óbvio que não tem tudo isso. E aí o cara mente na cara de pau e pior, não é nem a mentira dele. O pior de tudo é vir aqui o UOL, né, assessoria de imprensa pessoal do Lula, o UOL vindo aqui defender o cara, né? É brincadeira, meu amigo, olha. Pobre, é imbecil, é ignorante. O próprio Lula disse isso, não é bucha, meu amigo. Ontem eu mostrei o Marreco chorando, reclamando. O Deltan Dallagnol, que eu citei agora há pouco, eu mostrei os dois chorando e reclamando a respeito da questão aí do que foi pedido o arquivamento das decisões, ou melhor, dos processos do Lula e tudo mais, né? Tá bom. Aí eu disse pra vocês assim, quando saiu a decisão que anulou as condenações do Lula, o Sérgio Moro foi lá prestar apoio pro Edson Fachin, né? Eu falei isso ontem, só não citei o nome do Edson Fachin, que eu não me recordava que tinha sido exatamente ele. Esta matéria aqui do dia 8 de março deste ano, Fachin anula condenações de Lula e tal. Aí, certo? Olha que legal. Detalhe, isso aqui é matéria da Globo, tá? Pode ver aqui, ó, G1, vocês podem ver na tela,
Jornal Nacional, G1. Moro publica nota de apoio a Fachin, alvo de ataques após decisão de Lula. Repudia ofensas, disse o Marreco, e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin da STF, magistrado técnico, e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Oh, coitadinho, né? Poxa vida. Tadinho, cara. Poxa vida, que coisa. Coitadinho, né, gente? Coitadinho. Sérgio Moro ficou até sensível e aí prestou solidariedade, deu nota de apoio, como vocês podem ver aqui. É um veículo da grande mídia, certo? E aí o Sérgio Moro, esse mesmo cara aí que há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, ele falou essas palavras muito bonitas aí, hoje ele tá reclamando, né? É isso aí, cara. Aí eu digo assim, que a Lava Jato foi uma falsa esperança pro povo brasileiro. Tá aí a explicação. Que esse cara foi um falso herói. Tá aí a explicação do porquê. Rapidinho aqui, ó. João Dória escolheu o primeiro colocado em eleição para novo reitor da USP. Por que que a Folha colocou isso na capa? Isso aqui tava na capa da Folha. Por isso que eu peguei e quero comentar rapidinho. Por que que colocou isso? Para achar um modo de criticar o Bolsonaro. Não chegar a citar o Bolsonaro da matéria, mas é para aquela pessoa ler e pensar, pô, mas o Bolsonaro não escolheu o primeiro. Sim, mas a lei confere a possibilidade de escolher um dos 3, porque se não fosse para escolher um dos 3, não era lista tríplice, era lista una, o mais votado e pronto, acabou. Mas tudo bem. Vamos entrar agora na nossa pauta principal. Vamos lá, vamos entrar na nossa pauta principal. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Então vou fazer uma coisa aqui. O Jesus Denis achou ruim aqui, então para aí. Para aí. Cadê aqui? Cadê o cara aqui? Por que eu não consigo banir o cara? Aqui, olha só, Jesus Denis aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos ocultar o usuário deste canal e pronto, olha só, tá livre. Tá livre, os caras vêm no meu canal pra me xingar, cara, puta que pariu. Vamos lá. Olha que interessante. Saiu uma notícia uns dias atrás aí, falando mal do General Heleno. E eu não tô nem falando a respeito da questão envolvendo a Sarah Winter, não tem nada a ver com isso. De repente você vê isso aqui e aí até pensa que é alguma coisa envolvendo a Sarah e tal. Não, tem nada a ver, absolutamente nada a ver com isso. Câmara aprova convite a General Heleno para explicar garimpo na Amazônia. Aí você vê isso, você pensa assim, pô, mas o que o General Heleno autorizou, né? Qual foi a coisa autorizada pelo General Heleno e tal? O que houve? O que de tão grave aconteceu assim? A comissão da Câmara aprovou ontem, ou melhor, foi hoje, nesta quarta-feira, convite ao General Augusto Heleno para explicar a autorização do avanço do garimpo em áreas preservadas na Amazônia. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que foi isso? Aí tem um link aqui da própria Folha, tá? Eu vou pegar ele aqui para vocês. Olha só. General Heleno autoriza avanço de garimpo em áreas preservadas. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Heleno despacha do Planalto, que se coloca como principal conselheiro de Jair Bolsonaro e secretário executivo do Conselho da Defesa. E agora não disse nada, só falou o que o General Heleno faz. Cabe ao ministro General Heleno dar aval ou não de projetos de mineração na faixa de fronteira. Tá bom. Com base em projetos encaminhados pela Agência Nacional de Mineração, o general autorizou em 2021 7 projetos de pesquisa de ouro na região. O que foi autorizado pelo general foi pesquisa. Inclusive, ele se defendeu no Twitter dele, dizendo, olha, eu só autorizei pesquisa e não vou amolecer porque tem gente falando mal de mim. Foi isso que o General Heleno fez. Certo? E aí vem a pergunta, qual que é o problema de pesquisar?
Ele falou, vou continuar mapeando as riquezas do solo do povo brasileiro, as riquezas que existem dentro do Brasil. Vou continuar mapeando, fazendo isso. Aí eu pergunto, se você é um inscrito antigo aqui do canal, tu te lembra que há mais ou menos um ano e pouco, 1 ano e 2 meses atrás, num desses vídeos aqui, numa live aqui, eu mostrei uma operação da Polícia Federal que bloqueou 40 milhões de reais em pedras preciosas, em diamantes, que estavam saindo de forma ilegal do Brasil, que era traficante de pedra preciosa, traficante de diamante. Vocês lembram disso daí? Eu falei aqui no canal. E aí eu pergunto, quando eu mostrei isso, tinha algum link da grande mídia? Não tinha. Foi inclusive, se não estou equivocado, uma matéria do Jornal da Cidade Online. Tinha lá, tinha fonte, tudo bonitinho. Quando é que vocês viram, puxa na memória, quando é que vocês viram, por exemplo, o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, o Estadão, fazer alguma denúncia a respeito desse roubo das riquezas do solo brasileiro? Quando é que vocês viram algo nesse sentido? Nunca. Eles só falam quando é alguma coisa justamente autorizada pelo governo. Será que teve algum estudo, alguma coisa que pode gerar riqueza justamente para aquela região? A decisão de Heleno de autorizar o avanço de 7 projetos de exploração de ouro numa região amazônica praticamente intocada foi revelada pela reportagem da Folha, essa que eu acabei de mostrar. Na verdade, é projeto de pesquisa. O requerimento de autoria do deputado fulano de tal aí foi aprovado em votação simbólica na Comissão de Fiscalização e Controle, Fiscalização Financeira e Controle. O documento inicial buscava convocar o ministro, mas acabou sendo convertido em convite por falta de apoio. Então o general Heleno foi convidado, que era para ser convocado, mas foi convidado. Onde é que tá aqui? Tá repetindo. Só para vocês verem como uma coisa é bem escrita aqui, ó, olha só. Este parágrafo aqui tá repetindo o outro parágrafo lá, mas tudo bem. Para aí. Então, meus amigos, estão tentando, como sempre, atacar o cara que é uma pessoa de grande confiança do presidente Bolsonaro. Falando sobre o Zé Trovão, assim, ó, eu não disse muita coisa a respeito dele, porque eu tenho as minhas dúvidas, certo? Me dou o direito de ter algumas dúvidas em relação a intenções e tudo mais e tal. Mas um fato gritante, notório, é que o cara não fez nada de errado para estar preso. O cara não cometeu crime nenhum, tá bom? A gente concorda com isso, você pode não gostar do cara, o cara não cometeu crime. Maioria da primeira turma do STF vota por manter prisão preventiva de caminhoneiro do Zé Trovão. O Xandão, que eu mostrei ontem, se declarou impedido. Aí teve o julgamento dos outros 4 ministros, né? E três dos 4 ministros já votaram e disseram para manter o cara preso. Aí o argumento tá dizendo assim, não há nos autos situação de absurdo, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Ó, não há! Ainda, e esse aqui é a parte mais importante, por mais incrível que pareça. Ainda, segundo o relator, há uma questão processual. Não é possível recorrer da decisão, apresentar habeas corpus no STF, questionando a decisão de outro ministro. Então é aquela situação que o cara diz assim, eu vou recorrer para quem? Pro Papa? Pro rei? Pro imperador? Para quem que eu vou recorrer? Não tem recurso. Vocês estão vendo? Que legal, né? E aí, tá lá o cara mantido preso, ainda mantido preso. Então, sinto muito aí, Zé, mas deu problema aí. Esta senhora aqui, eu botei, até escolhi uma foto mais bonita dela para botar na capa. Esta senhora aqui, que muitos de vocês não devem nem saber quem é, Simone Tebet, ou Tebet, sei lá como é que pronuncia o nome dessa desgraçada, essa mulher aqui, né?
está se lançando como candidata à presidência da República. Eu mostrei a respeito dela uma pesquisa para a disputa do Senado, que ela é senadora há quase 8 anos, certo? Ela é senadora já há um bom tempo. E ó, se tu estiver ouvindo falar dela agora, cuidado para não cair da cadeira. Ela tem, segundo as matérias jornalísticas, ela tem uma extensa carreira política. E de repente tu tá dizendo, nossa senhora, tão extensa que eu tô ouvindo só falar dela só agora. Pois é, né, meu amigo? Pois é. Essa senhora aí, ela quer concorrer contra o presidente Bolsonaro, né? E pior do que isso. O problema não é concorrer, o problema é isso daqui, ó. Eu já vou falar mais detalhes. Sinto-me preparada para ser a nova presidenta do Brasil. Olha só. Mas o que mais me chama a atenção nessas candidaturas, tipo a do Sérgio Moro, a dessa mulher, a dos outros aí, é que eles só falam em conceitos abertos. Eles não dão uma solução para nada. O momento é grave, velhos problemas, dificuldade, situação de pobreza, desemprego, confiança no país. Não tem uma coisa objetiva. Ó, para o desemprego, vou diminuir impostos de tal coisa para que aconteça um maior investimento por parte do empresariado e se gere renda e emprego. Não tem uma coisa objetiva. É só conceito aberto e vago. Essa missão tem um clamor de urgência por... Ah, pelo amor de Deus, que conversinha fiada, né? Que conversinha fiada. Fala alguma coisa importante. Pela madrugada, né, meus amigos? É complicado. Eduardo Braga usou a frase do Che Guevara. Sabe aquela frase que o pessoal da esquerda adora falar? Ai de endurecer, pero sim perder la ternura. Meu espanhol é maravilhoso, né? Meu castelhano é ótimo. Firme, mas sem perder a ternura. Oh, que coisa triste. E ela ainda se considera... Cuidado para não cair sentado, não cair de costa, Cuidado, meu amigo, cuidado agora. A tal da Simone aí, ela ainda se considera da direita. É, meu amigo, ela se considera da direita, sendo elogiado por comunista, certo? Usando frase de comunista. Mas ela é da direita, então tá bom, né? Imagina se não fosse. Aí ela se disse preparada. Juntos seremos capazes de construir um futuro com raiz... Ah, pelo amor de Deus, cara. Fala, repito, reitero. Fala alguma coisa concreta. Com troncos, galhos. Possa abraçar a todos com flores perfumadas. Meu pai amado. E aí, meu amigo? Difícil, né? Complicado, difícil. Bem difícil. Vamos falar do presidente. Vamos falar agora do nosso presidente Bolsonaro. Boa tarde, minha querida Oaci Pereira. Que bom que chegou. Boa tarde, Maria. Como vai? Vamos em frente. Meus amigos, eu mostrei aqui para vocês. O link da Time. Se eu não estou enganado, eu compartilhei esse link também, tá? Mas enfim, eu mostrei aqui para vocês. Inclusive, mostrei que eu não consegui votar no presidente, certo? Aí, o presidente Bolsonaro foi eleito personalidade do ano da revista Time, ok? Beleza. Primeira coisa que a esquerdalha foi fazer, a primeira coisa, sabe? Foi dizer, que os Minions não saem da internet. Primeiro que tu só consegue votar uma vez. Só consegue votar uma vez. E eu mostrei aqui que eu não consegui votar no presidente, certo? Abri o link aqui, eu fiz cadastro, me deu o trabalho de fazer o cadastro, que não é só chegar lá e votar, tem que fazer um cadastro, quem votou aí deve saber, tem que fazer um cadastrinho lá e tal. Me deu o trabalho de fazer o cadastro, coisa que eu nunca faço nesses sites aí,
Fui lá votar, chegou na foto do presidente, não dava. Não dava pra votar, né? Apareceu a foto da Greta, do João Bidê, apareceu a foto de um monte de gente. Quando chegou a do Bolsonaro, não deu pra votar. Aí depois, tinha fotos depois dele, aí dava pra votar, certo? Ok? Só que eu larguei de mão, eu digo, pelo amor de Deus, isso daí é falcatrua. Isso daí tá uma falcatrua braba. Tu não pode escolher o Bolsonaro, pô. Isso aconteceu comigo. Mas enfim, ainda, né, a trancos e barrancos, Bolsonaro é eleito personalidade do ano de 2021, da revista Time. Meu amigo, foram quase 9 milhões de votos, não no Bolsonaro. Foram 9 milhões de votos dados nessa enquete, ok? Da personalidade do ano, certo? Isso, inclusive, está repercutindo até aqui, em terras lusitanas. O Diário de Notícias é dn.pt, certo? É um jornal português. Aqui, ó. Bolsonaro festeja a eleição com personalidade do ano pelos leitores da revista Time. Com 24% dos 9 milhões de votos dos leitores, o presidente brasileiro foi considerado a personalidade com maior influência em 2021. E aí a revista Time tinha que xingar o Bolsonaro, porque a revista é esquerdista, né, meu amigo? Pelo menos até o momento eles ainda não falaram que não vão dar o dito prêmio pro presidente, para o melhor ou para o pior. Xingou aqui, ó, a revista xingou o presidente, ó. Recentemente esteve na mira da Suprema Corte, tal coisa. A gente não pode falar que é aquela live que foi suspensa do presidente, sabe como é que é, né? Enfim. E aí, como não podia deixar de faltar, nossa querida, maravilhosa Paulinha, um beijo, Paula Marisa, postou aqui um print da Maria do Rosário. Sabe quem também foi personalidade pela revista Time? Aí colocou a foto aqui, que eles adoram xingar, insultar. Colocou a foto. Teve outra pessoa aqui que até colocou, né, aqui o Stalin aqui, né? Olha só. Maria do Rosário reclamando da escolha da Time. Mas em 2010, tá aqui a data, só marquei a data aqui, 29 de abril de 2010. Atualizado em 29 de abril de 2010, às 15 horas e 21 minutos. Isso aqui a Maria do Rosário não achou ruim, não. Revista Time escolhe Lula como um dos líderes mais influentes do mundo. Presidente brasileiro, à época, né? Aparece em lista junto do americano Barack Obama. Aí a Maria do Rosário não achou ruim. Maria do Rosário achou muito legal. Pô, olha só. Escolheu, veja só, escolheu o Lula. Mas como foi escolhido o Bolsonaro, tem que postar, né? Como disse aqui a nossa ruiva querida, estava demorando, até que demorou para postarem essas porcarias aqui. Quando foi o Lula, ela achou legal. Quando foi o Lula, uma das personalidades, a Maria do Rosário achou muito, muito legal. E aí o presidente Bolsonaro comemorou, dizendo que agradece os 2.160.000 votos que votaram em mim. Esperamos que a revista Time nos conceda de fato o título respeitando o resultado. Nossos cumprimentos ao Donaldão Lourão pelo segundo lugar. É isso aí, né, meus amigos? Os dois caras mais censurados aí, o presidente Bolsonaro e o Donaldão em primeiro e segundo lugar. Pois é, né? Aí eu pergunto, o João Bidê, como eu até vou, talvez amanhã eu fale um pouco dos Estados Unidos aqui. Eu falei muita coisa aqui a respeito do que aconteceu no ano passado envolvendo o Donaldão e o João Bidê, lá o presidente americano, né? O que tá lá, pelo menos por enquanto, certo? Mostrei muita coisa, muita evidência, teve muita gente que me xingou, né? Eu só mostrei as coisas aqui, as coisas que eu vi, ok? E aí, eu pergunto, João Bidê ficou pelo menos no top 10? Ficou em terceiro? Ficou em quinto? João Bidê, meu amigo, tava com uma rejeição tão grande quanto a Greta. Sabe a Greta? A Greta Thunberg. Lembra dela? A sueca, a menina? Pois é, né? O João Bidê tava com uma rejeição tão grande quanto ela. E o Donaldão, tendo saído, ainda ficou com o segundo lugar, ok? E vai a pergunta assim, comparando o João Bidê e o Donaldão.
A escolha do João Bidê foi esmagadora em relação ao Lourão, ex-presidente americano, certo? Conforme foi noticiado pela mídia, aos 4 ventos, foi esmagadora a escolha do João Bidê. Beleza. Por que o cara não está lá? Não estava em segundo, pelo menos, já que o Bolsonaro foi o primeiro. Por que estava o ex-presidente, o Donaldão, ao invés do atual, o João Bidê? Mistérios. Mistérios. Deixa eu ver aqui. Aqui é a realidade, meus amigos. O que envolve o presidente, a realidade é essa aqui. O presidente Bolsonaro é amado, conforme eu já mostrei muitas vezes. E aí, como não tem o que falar a respeito dele, é como disse o Marcos Rogério, que a gente tem que tomar um certo cuidado com ele para não acabar se decepcionando. Estão forçando a mão para desgastar o presidente. Tentam, a mídia de um modo geral, tenta desgastar o presidente Bolsonaro todo dia. A mídia tenta fazer isso. Até por isso, por essa razão, eu comecei esta live perguntando assim, ó, tu conferiu se tu tá realmente inscrito aqui no canal? Tu deu uma olhada com o que tá acontecendo e tal? Verifica, né? Porque eu tenho perdido seguidores. E isso não é normal, porque as pessoas continuam amando o presidente Bolsonaro. Eu nunca falei mal do presidente, então por que vão deixar de me seguir? Não há motivo do porquê deixarem de me seguir, certo? Não há razão. Eu nunca falei nada contra o presidente, muito pelo contrário. Sempre me mantive fiel àquilo que me propus, que é defender ele em razão da melhora do povo brasileiro, ok? E aí, já que o presidente tem toda essa quantidade de pessoas comuns como nós que gosta dele, por que a mídia fica batendo nele o tempo todo? Porque essa coisa aqui, como foi dito, estão forçando a mão, estão usando de artifícios para tentar desgastar o presidente. Depois do fracasso que se revelou a CPI, que não foi levado a sério por parte da sociedade, por grande parte da sociedade, os mesmos autores agora insistem em criar fatos políticos, que é o pessoal lá, o Randolph, Companhia Limitada, que está protocolando um pedido de impeachment. As instituições não podem se prestar a este tipo de expediente com um instituto tão importante e de efeitos tão graves como é o impeachment. Estão forçando a mão para gerar um desgaste ao presidente. Qualquer pedido de impeachment precisa contar com ambiente político para isso. Nesse caso, você não tem robustez probatória e nem ambiente político. Isso daí, meu amigo, é um impeachment feito pelo Miguel Reale. Onde é que tá aqui o outro cara aqui? Alexandre Vanderlich, que foi... Eu nunca tive aula com ele, mas ele era, pelo menos na época que eu estudei, que eu fiz a minha faculdade, ele era professor de Direito Penal na faculdade. Enfim, eu não conheço ele, nunca tive aula com ele, mas o Miguel Reale Júnior fez um bom trabalho no impeachment da Dilma. Só que aí, né, aí tu já vê que o cara tá completamente... O cara, depois de pegar o relatório absurdo da CPI e se propor a assinar o impeachment com base naquilo, dá pra ver que o cara tá desorientado, o cara não tá discernindo muito bem as coisas. Tanto é que até a Janaína Pascoal, a Janaína, que foi a primeira pessoa a dropar do apoio ao presidente Bolsonaro, foi a Janaína Pascoal. Se tu não te lembra, eu tô te refrescando a memória. Foi a primeira. Ela foi a primeira, assim, com meio mês de governo, ela já começou a dar porrada no presidente. Ela já dropou na hora. Só que ela tá sempre assim. Ela fala mal do presidente um tempo, aí a situação vira um absurdo tão grande que ela é obrigada a falar bem do presidente. Porque senão ela começa a se contradizer. Onde é que tá aqui, ó? Concordando ou não com os posicionamentos do presidente à frente da pandemia, penso que ele merece o título de personalidade do ano. No mundo, foi o líder que melhor representou a resistência às porcarias ditas. Todos sabem que concordo com ele em alguns pontos e diverjo em outros, mas para ser considerado uma personalidade, a figura precisa ser única. Nessa perspectiva, a escolha me parece justa. Com seu estilo peculiar, o presidente findou incorporando a luta pela autonomia individual no Brasil e no mundo. Tá aí, ó, se viu obrigada a elogiar o presidente. Por isso que eu digo, meu amigo,
não se posicione contra o presidente Bolsonaro. Cedo ou tarde, tu vai ter que elogiar o presidente. Cedo ou tarde, tu vai ter que elogiar ele. Se tu for um brasileiro patriota, cedo e tiver um pingo de discernimento, uma gota de discernimento, tu vai se obrigar a elogiar o presidente Bolsonaro. Nesse sentido, eu andei discutindo com alguns amigos pessoais de longa data defendendo o Bolsonaro. Os caras acham que eu faço aqui alguma coisa por, sei lá, por dinheiro, né? Só vocês verem as minhas visualizações, vocês vão ver o quão rico eu tô. Nossa senhora, eu tô ficando rico. Acredite se quiser, já teve gente que disse, tá ficando rico ganhando com o YouTube, tô ficando rico. Só ver lá, né? Cada 1000 views dá $1, né? Tô super rico. Em tom sarcástico, é óbvio, né? Aí eu discutindo com alguns amigos, um em especial, a gente chegou pra parar de brigar, como é um cara muito querido, que eu gosto muito, pra gente parar de brigar, eu falei assim pra ele, bom, mano, então nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos mais falar de nenhum assunto que envolva nada da política, nada, absolutamente nada. Aí, ele me mandou outro dia um vídeo que ele compôs lá, das asneiras que o Lula fala. E nesse vídeo aí, o presidente Bolsonaro tava arrebentando com o Lula, certo? Tava arrebentando. Aí o cara me mandou, eu digo, uai, o que aconteceu? Ele disse, cara, não adianta. O Bolsonaro é a melhor opção, se não a outra opção acaba sendo o Lula. E o cara ainda disse assim, o cara falou que estava criticando o Bolsonaro, ele criticando o presidente, que ele estava acabando por fazer campanha para o Lula. Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, meu amigo, não se posicione contra o presidente Bolsonaro. Cedo ou tarde, você vai acabar tendo que elogiar ele de um modo ou do outro. Tenha paciência com ele, não adianta, ele não pode resolver todos os problemas, ele quer resolver tudo, mas ele não consegue, muitas vezes ele tá de mãos atadas. Então tenha paciência e lembre que se não for o presidente Bolsonaro, meu amigo, vai ser um narcotraficante. O sistema, ele tá trabalhando, conforme eu mostrei desde o início aqui da live, o sistema, ele tá trabalhando para colocar alguém do PCCH, do Partido Comunista Chinês. O Yang Wanming aqui, ele tá batalhando todo dia para dizer que a China é uma coisa legal. A China é super democrática. Aí tem outras pessoas trabalhando aí, né, para soltar, por exemplo, os Lulas da vida, os Sérgios Cabrais da vida. Aí você tem, por exemplo, o marreco, o pato murcho aí, Sérgio Moro, que fez elogios à decisão que soltou o Lula. Então, meu amigo, é complicado, é difícil. Olha quem é que tá contra o presidente Bolsonaro. Câmara aprova convite para que General Heleno se explique. General Heleno apoia muito o presidente, mas a Câmara vai lá e quer que ele se explique. Então, meu amigo, é por isso que eu te digo, continue apoiando o presidente. Estão forçando a mão para desgastar o presidente. Entenda isso, que cedo ou tarde, meu amigo, cedo ou tarde, vai ter que elogiar ele, como volta e meia a Janaína acaba fazendo, ok? Certo, meu amigo? Luciene diz assim, ó, não vejo ninguém à altura do presidente nas próximas eleições. Pois é, minha amiga, eu também não vejo. E de todo modo, a gente precisa continuar trabalhando para ele todo dia. Ah, mas ô Will, eu não tenho canal, eu não tenho Twitter, eu não tenho... Meu amigo, assim, ó, eu aqui hoje, eu tô... É como tá mostrando ali no canto ali, ó, 360 pessoas, tá? Eu tô atingindo 360, beleza. Se tu conseguir atingir uma, ótimo, a gente faz esse trabalho de formiguinha. Aí se essa pessoa conseguir atingir mais uma, por aí vai, a gente vai continuar batalhando todo dia aqui para eleger o presidente Bolsonaro de novo, tá certo? Ok? Certo, meus queridos? Ok? Um beijo para todo mundo aí, viu? Se quiser mandar um Pix, tem um link aqui na descrição. O bot acabou de mandar o link do Live Pix, tá certo?
Onde é que tá? Ó, olha só, vou ler mais um comentário aqui, ó. O Malandrão disse assim, ó, o mais trágico é que vários que hoje viraram a casaca, antes diziam que colocar o Bolsonaro como presidente é só o início, depois tem todo o sistema. O Ananias Moura é um exemplo. O Ananias Moura, meu amigo, é o caso do cara, assim, que ele faz tudo, ele faz as coisas todas pensando exclusivamente em ganho pessoal, ganho próprio, certo? A realidade é essa. E tem muita gente que faz assim, certo? Não adianta. Tem gente que se diz da direita e tá aí criticando o presidente Bolsonaro sabendo que não existe outra direita, não tem outra direita, sabe? Onde é que tá aqui? O Edmundo diz, faz campanha boca a boca. É isso aí, meu amigo. Temos que fazer o nosso trabalho de formiguinha. Às vezes tem umas formiguinhas um pouquinho maiorzinho, que é o meu caso aqui, que chega um pouquinho mais de gente, mas todos nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Se quiser mandar um Pix, tem o link aqui do Live Pix, certo? É totalmente seguro e sigiloso, pode confiar, tá bom? Valeu, meu querido. Um beijo no coração de cada um de vocês.